Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com a graça e a misericórdia do Senhor Deus para estarmos fazendo esse culto aqui online devido aos protocolos de contenção, inclusive para quem está aqui na cidade de Ribeirão aqui e região, nós sabemos que ainda foi prorrogado isso até o dia 22 do mês de abril. Mas nós entendemos que a obra não pode parar, que a palavra ela precisa ser ministrada, né? Mesmo que, graças a Deus que nós temos esse acesso aqui online, então é importante que nós não viemos deixar de ministrar a palavra do Senhor à igreja, amém? E hoje, para a gente estar iniciando aqui, esse culto online, eu queria estar fazendo uma oração com você para a gente iniciar, porque eu queria que você tivesse esse momento agora, um tempo de oração. Você que está aí reunido com a sua família, se não tiver, chame a sua família, que querendo ou não é um momento muito precioso. Nós não estamos indo na igreja, no templo, mas não esqueça que você é a igreja, e aonde você estiver ali, estiver em comunhão com seu pai, a sua mãe, ou seus filhos, sua avó, irmão ou tio, não importa. O importante é que se você estiver em comunhão na sua casa aí, com as famílias, é importante que se reúna e que nós possamos neste momento estar orando, falando com o Senhor e também ouvindo a palavra mais uma vez, para que possamos ser edificados com a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor que nos liberta, a palavra que nos salva, a palavra que nos dá discernimento, sabedoria, direção, e a palavra ela também cura, Então é muito importante. Então eu queria convidar você agora neste momento para que possamos entrar em oração e falar com o nosso Deus. Amém? Senhor meu Deus, Pai, graças eu te dou neste momento, Pai maravilhoso e abençoado em sua doce e santa presença, e pedindo a tua misericórdia, lhe pedindo o teu perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, Pai, lhe pedindo que o Senhor venha me purificar, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa escutar a minha oração, não só a minha, como a de todo o seu povo que neste momento está orando, que neste momento está clamando ao Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa vir nos dar direção, nos dar sabedoria, que o Senhor possa vir nos dar discernimento, Pai. Nós oramos ao Senhor, Pai, nesta manhã, para que o Teu Santo Espírito, Pai, fale com cada um de nós, para que o Teu Santo Espírito nos visite, para que o Teu Santo Espírito esteja conosco aqui, Pai, neste momento. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu és poderoso, nós cremos, Pai, que Tu és maravilhoso e está no controle de todas as coisas, Pai. E nós oramos aqui, clamamos ao Senhor para que o Senhor se faça presente neste lugar, se faça presente entre nós, que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha nos fortificar, Pai, que o Senhor venha nos confrontar, que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha sim nos ensinar, Pai, mas também venha nos guardar, Pai, venha nos confortar, venha nos dar a palavra de direção, venha nos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Nós pedimos em Ti, para Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, neste momento que estamos passando, Deus, em meio a toda essa questão desse vírus no nosso país, no mundo todo, esse momento de aflição, no momento de luta, de muitos desafios, Pai, nós ainda cremos, Deus, que as Suas promessas vão se cumprir, Pai. Em meio a tudo isso, nós cremos que vamos vencer, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que todas essas coisas, Pai, está debaixo das Suas mãos, que foi tudo permissão do Senhor, que existe um plano, um projeto, um objetivo, Pai, por trás de tudo isso, que talvez nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E nós confiamos, nós cremos em Ti, Pai, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos guarde, pedimos em nome de Jesus que o Senhor tire as opressões malignas, Pai, as opressões que vêm oprimir as pessoas, colocando medo, colocando pânico, ansiedade, Pai. Essas pessoas que têm ficado com medo porque muitas vezes perdem a fé, comecem a olhar para o problema, a olhar para as lutas, para as situações, e esqueçam que o Senhor está acima de todas as coisas. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Pai, e pedimos, escute a nossa oração, acalme o coração dessas pessoas, Pai,
Que seja repreendido esse mal que está oprimindo essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite essas pessoas nesse dia. Que o Senhor traga, Pai, uma palavra de ânimo, uma palavra de direção, Pai. Uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto, Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas recebam esperança em sua vida através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos porque nós sabemos que a única saída que temos é o Senhor. O Senhor que construiu, o Senhor, Pai, que produziu, o Senhor que criou toda essa terra, todo esse planeta, Pai. O Senhor que nos deu, Pai, essa oportunidade de vivermos aqui. O Senhor nos deu a oportunidade de produzirmos, de plantarmos, de colhermos. O Senhor nos deu, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E mesmo assim, em meias circunstâncias, Pai, nós sabemos que mesmo diante da corrupção do homem, diante da maldade do homem, nós sabemos que Tu és misericordioso. Nós sabemos, Pai, que mesmo as pessoas vindo e afrontando o Senhor, afrontando os Seus ensinamentos, afrontando a Sua verdade, afrontando a Ti o Seu nome, Pai, nós sabemos que Tu tem misericórdia porque esse povo não sabe o que faz. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que tudo o que está acontecendo está debaixo das Suas mãos. E nós cremos, ou então, se estamos fracos na fé, nós queremos crer, Pai. E ter a certeza de que tudo, Pai, tudo isso coopera para o bem dos Seus filhos, daqueles que creem e confiam em Ti. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, fale conosco, neste dia, fale aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer, Pai, a Tua palavra, uma palavra de esperança, Pai. Que venha haver um reavivamento, Pai, em nossas vidas, Pai. E nós, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que o mal que tem atribulado, que tem oprimido, Pai, que venha cessar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós sabemos que tudo é conforme a Tua vontade, mas nós como seres humanos clamamos a Ti que cesse esse mal e que possamos voltar a nossa vida ao normal e tranquila, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, de cada um de nós. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desse mundo, desse povo que não sabe o que faz. Senhor, em nome de Jesus, somos pecadores. Pai, não merecemos nada. Pecamos contra Ti, Pai. E sim, seremos merecedores, somos merecedores só da morte. Não merecemos coisas boas, não merecemos nada do Senhor. Sabemos que tudo é pela graça, tudo é dado pelo Seu infinito amor. E nós pedimos, Pai, por esse infinito amor, por essa infinita misericórdia que o Senhor tem, em nome de Jesus, que o Senhor cesse as pragas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Visita-nos nesse dia, visita nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, igreja? Eu quero dividir uma palavra com você hoje. Hoje não temos um momento de louvor, tá? Nós vamos direto para a palavra agora neste momento. E eu queria dividir com você uma palavra que está lá no livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9, tá ok? Capítulo 1 de Josué, versículo 1 ao 9. Ele diz assim: Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yehoshua, Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desamparei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes.
Tão somente se dê fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro de Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém. Glória a Deus, igreja. Meus irmãos, um novo tempo se aproxima nas nossas vidas. Desafios chegam, aparecem lutas, o deserto, as batalhas, tudo isso aparece. Tentações, perigos. Ou seja, nós vivemos tempos bons, mas também vivemos tempos ruins. Da mesma forma que o povo de Israel, agora chegou a nossa hora, e é a nossa hora de cruzar o nosso Jordão. Há uma terra a ser conquistada e há inimigos a serem vencidos. O povo de Israel ansiava por esse momento desde a época que essa promessa foi feita a Abraão. Mais de 500 anos haviam se passado, mas agora chega o momento. O tempo e a oportunidade batiam à porta. O tempo oportuno chegou e é hora de tomar a posse dessa herança. Há muitos sonhos que você talvez tenha nutrido há anos, talvez no seu casamento, estudos, trabalho, sonhos grandes que você tem, vida financeira. Então, meus irmãos, é chegada a hora. É a hora de nós cruzarmos o nosso Jordão também e ir em direção a essa terra prometida. E a pergunta que eu faço é: o que nós precisamos fazer para cruzar o Rio Jordão? Primeira coisa é tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Moisés, o grande líder, o grande intercessor, o grande libertador, o grande legislador, está morto. A crise chega repentinamente. A crise chega a todos. E da mesma forma que essa crise veio para esse povo, quando ele estava cruzando o Rio Jordão, para nós também. Nós vemos uma crise aí mundial, uma crise internacional. A gente vê que o terrorismo ainda é uma ameaça. A paz mundial parece cada vez mais distante. A violência, a miséria, o desemprego que assusta as famílias, o desmoronamento dos valores morais, fenômenos naturais, parecem que eles anunciam que está cada vez mais perto do fim, mas na história nós olhamos que lá o grande líder deles, Moisés, está morto. Só que a obra continua e nós precisamos assumir esse papel histórico. Às vezes nós damos desculpa dizendo que nós estamos preparados para poder assumir esse papel, para poder cruzar esse Rio Jordão e chegar até a nossa terra prometida. Só que a gente precisa entender alguma coisa. Muitos homens, ou alguns homens na nossa idade, bem jovem mesmo, já estavam influenciando o mundo. Por exemplo, como Alexandre o Grande, ele já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Cristóvão Colombo, ele já tinha seus planos feitos para entrar na Índia quando ele tinha 28 anos de idade. Lutero mesmo, o próprio Lutero, que iniciou a reforma ali, quando ele iniciou, ele tinha ali 28 anos, tinha 38 anos de idade, e Calvino tinha 21 anos de idade. E aí quando você vai olhar para Billy Graham, quando ele tinha 40 anos, ele já tinha pregado para o mundo todo. Moisés, lá, o grande líder, está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e tem que conquistar a terra prometida, que é o plano já estabelecido por Deus. A nossa confiança, meus irmãos, ela está em Deus. A nossa confiança não está no homem, não está nas mídias, naquilo que eles estão falando, ou se é mentira, ou se é verdade, ou se é exagero. Não, a nossa confiança está no Senhor.
Homens passam, todas as coisas vão passando, mas Deus continua no trono. E o que nós precisamos compreender é que cada geração, ela precisa se levantar, ela precisa cruzar o seu Jordão e conquistar a sua terra prometida. Não, John Wesley, uma vez, ele disse assim: Senhor, me dá 100 homens que eles não temam outra coisa que não seja o pecado, que eles não amem ninguém mais do que a Deus, e então eu abalarei o mundo. Nós precisamos, meus irmãos, sair do deserto e cravar os nossos olhos em novos desafios. O deserto estéril e jamais pode ser o meu e o seu paradeiro. Nós não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério. Não, nós fomos chamados para conquistar a terra que Deus prometeu para mim e prometeu para você. Aqueles que duvidam da promessa do Senhor, esses sim foram enterrados no deserto. A incredulidade nos planta ali no deserto, mas a fé nos faz cruzar o Rio Jordão. Irmãos, o Jordão, ele precisa ser atravessado. E aquilo que parece impossível para você, para Deus não é impossível. O Senhor pode realizar os seus sonhos, você pode cruzar esse Rio Jordão e conquistar a sua terra prometida. E este momento, meus irmãos, pode ser, sim, o momento da sua vitória, numa vida financeira, num sonho que você está esperando faz tempo, talvez num convívio familiar ali, algum problema com seu filho, algum problema espiritual no seu trabalho. Pode ser, sim, agora o momento. Você precisa crer e confiar, mesmo em meio a essa turbulência que nós estamos passando. Quando você olha para o povo ali, os hebreus, junto de Josué, quando eles param ali diante daquele Rio Jordão, aquilo parecia impossível. Eles não entendiam como que eles iam passar. Eu tenho certeza que muitos ali estavam desacreditados, olhavam e falavam, mas como? E aquilo que parecia impossível, Deus torna possível. Irmãos, quando nós abraçamos os projetos de Deus, os nossos sonhos deixam de ser sonhos medíocres. Nós precisamos ter grandes sonhos, grandes planos, grandes anseios. Quando nós olhamos para a história de John Wesley ele pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Ele viajou a cavalo 200 quilômetros. Ele publicou aqui um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia. Ele publicou um dicionário em inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja. Ele escreveu 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássicas. O seu jornal, ao fim da sua vida ali, ele totalizou 50 volumes. E ali no final da sua vida, a igreja metodista, ela era a 3ª maior força evangélica do mundo. E era a maior igreja evangélica dos Estados Unidos lá no século XIX. Irmãos, as cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Entenda uma coisa, Deus ele não nos chamou para contar os inimigos, mas nos chamou para vencê-los. Há inimigos que nos espreitam, há batalhas que precisam ser travadas, mas entenda uma coisa, irmãos, a vitória sempre vem do Senhor. Porque é Ele que vai à nossa frente, da mesma forma que Ele ia com os hebreus, com Josué. Deus é o seu escudo. Então, amado, se é para entrar nessa peleja, você entra sabendo que o Senhor é quem vai nos conduzir ao triunfo. Outro ponto que eu queria falar para vocês, mas em meio às circunstâncias, em meio às coisas que talvez esteja acontecendo na sua vida, mas quando eu devo agir? Quando que é o tempo de eu agir? Primeira coisa que eu quero te falar é que a nossa vida, ela não é um simples ensaio. Muitos vivem a vida como se a vida fosse um simples ensaio ali. Eles entram, fazem as coisas deles, mas sem excelência nenhuma. Pensando que depois eu posso repetir isso aqui. Não, depois eu faço isso aqui de novo. Só que a vida não se repete. A vida, ela não espera. O que você tem que fazer ou você precisa fazer e você anda pensando muito, você tem que fazer agora, porque a vida não vai te esperar. Daqui a pouco pode ser mais tarde do que você imagina. Outra coisa que nós precisamos também aprender, irmãos, é que a vitória sim, ela vem de Deus. Mas quem precisa cruzar o Jordão é eu e você. Nós precisamos entender uma coisa, meu irmão, que entre nós e os nossos sonhos sempre vai haver um Jordão.
sempre vai ter um Jordão para que nós venhamos atravessarmos, para que até chegarmos à terra prometida e tomarmos posse dela. Não vai existir vitória sem antes lutarmos. Deus ele nos promete força, Deus ele nos promete consolo, só que não ausência de lágrimas. As lutas vão vir. Na nossa vida vai aparecer muitos obstáculos, talvez uma doença, talvez um relacionamento que se desmontou, talvez um pecado, talvez um sonho que você não conseguiu realizar. Vai acontecer, isso vai sempre ter. Deus, veja bem que Deus ele mostrou o Jordão e deu a ordem para atravessá-lo, mas Deus ele não mostra como eles iam atravessar. Ou seja, Deus ele não lhe mostra uma ponte, porque a ponte para atravessar esse Jordão é a nossa fé. Nós devemos cruzar esse Jordão mesmo quando nós estamos sentindo fraco, doentes, sozinhos. Nós temos que continuar andando, continuar marchando. Irmão, sempre vai haver um Jordão para ser atravessado. Mas o que é o Jordão? O que seria o Jordão para aqueles que lançam os seus fundamentos na terra? O que é o Jordão para o Senhor que mede as águas do oceano na concha da sua mão? Então entenda uma coisa, meus irmãos, nós precisamos entender que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Saber que a vitória vem de Deus nos torna destemidos. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes e com ousadia. Podemos dizer ao gigante Golias: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, Josué, aqui na palavra, ele recebeu a visão clara sobre o que fazer, aonde ir e quem levar. O chamado de Deus para Josué aqui foi bem claro. Deus ele não estava chamando ele para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e levar o seu povo até a terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. Josué tinha absoluta certeza daquilo que Deus queria para a sua vida. Deus respondeu 3 perguntas a Josué. A quem? Ele disse, todo o povo. Aí ele diz, aonde? Aí ele diz, a terra que eu dou aos filhos de Israel, que é Canaã. Mas quando? E ele responde, agora. Deus, ele mostra os limites da ação de Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar. Grande para o poente do sol será vosso termo. Irmãos, Josué, ele não deveria dirigir-se à Mesopotâmia, à Índia ou à China, nem para a Europa. É importante a gente discernir aonde nós devemos colocar o nosso pé. Aonde Deus disse aqui, como ele disse para ele, que todo lugar aonde você colocar a planta do vosso pé, pode ter certeza que ali é lugar de bênção, porque foi Deus que projetou. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Qual que é o grande propósito de Deus para a sua vida? O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou nas suas mãos para que você realizasse? Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Você está no centro da vontade de Deus ou você tem fugido como Jonas? Irmãos, quem caminha com base na visão vai caminhar com objetividade. Paulo disse assim, uma coisa eu faço. Ou seja, quem caminha com base na visão, essa pessoa caminha com propósito. E eu quero te fazer outras perguntas. Qual é a paixão da sua vida? O que mais inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionado com aquilo que lhe pesa no seu coração. Você precisa parar de reclamar, você precisa parar de murmurar, porque há um chamado de Deus para a sua vida. Há uma obra a ser feita e Deus vai usar a sua vida. Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Bom, não sei, talvez eu, por exemplo, eu amo pregar a palavra, eu amo ensinar, eu amo evangelizar, eu amo falar da palavra do Senhor para as pessoas. Eu amo fazer isso, eu invisto nisso.
Tinha um homem que se chamava Hudson Taylor. Esse cara, no coração dele, segundo os estudos, fala que esse coração dele queimava porque ele queria evangelizar a China. Tinha um outro homem também que chamava John Knox. Ele sonhava em ganhar a Escócia toda ali para Jesus Cristo. William Wilberforce, ele sonhava com o fim da escravidão ali na Inglaterra. Spurgeon, ele dizia assim para seus alunos: meus filhos, se o mundo chamar vocês para serem reis, não se rebaixem deixando a posição de embaixadores do céu. Deus diz assim para Josué, meus irmãos: não te mandei eu? Por que estamos então ainda, por que nós estamos ainda incomodados? Por que ainda não colocamos a nossa mão no arado? Por que ainda não cruzamos o nosso Jordão? Por que ainda não chegamos e não tomamos a nossa terra prometida? Outra coisa, meus irmãos, é preciso nós vivermos com peito, coração, a nossa vida cheia de ânimo. Deus, Ele é contra o desânimo. Deus falou para Josué 3 vezes, ser forte, tem coragem e tem ânimo. O desânimo é contagioso. Foi por causa dele que toda a geração de 2 milhões de pessoas morreram ali no deserto. Sem ânimo ninguém se levanta na crise. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo você não enfrenta o seu inimigo. Sem ânimo você não vai alcançar a sua terra prometida. Sem ânimo você não vai restaurar o seu casamento. Sem ânimo ninguém evangeliza e nem experimenta o avivamento da igreja. Sem coragem e sem ousadia, a gente pode ter visão que não sairemos do lugar. Ficaremos congelados, parados, presos, enraizados no mesmo lugar. Quem crê, corre riscos. Quem confia, sai à batalha em nome do Senhor. Quem crê no Senhor, vence os Golias da vida. Josué, que na palavra ele ganhou tremendas batalhas, ele não temeu. Ele confiou no Senhor e viu que o Senhor é que dá a vitória para ele. Meus irmãos, o desânimo, muitas vezes, ele nos impede de cruzarmos o Jordão, de alcançarmos a nossa terra prometida. Tem pessoas que têm problemas físicos e às vezes usa isso também até como desculpa, e talvez seja uma verdade, talvez não, ela usa aquilo só para falar, não, eu não posso fazer, eu não consigo. Mas existem muitas pessoas que precisam ser curadas primeiro do desânimo e depois a cura física. Quando nós olhamos ali o paralítico lá de Cafarnaum, quando as pessoas chegam ali, querem levantar ele, levar ele para que ele fosse curado, ele falou, não, eu vou ficar aqui na minha cama mesmo, porque ele já estava desanimado, ele já tinha acostumado com aquela situação, ele já estava enraizado, escravizado, preso naquele desânimo, sem esperança nenhuma. Ele não queria sair do lugar, por quê? Porque estava completamente desanimado e era uma pessoa que precisava ser curado primeiro do desânimo. Então as pessoas pegaram ele na cama mesmo e levaram ele porque ele não queria saber de mais nada. E quando ele chega até Jesus, que eles levam até Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para ele é o quê? Homem, tem de bom ânimo. Então veja que Jesus está sempre incentivando a ficar animado. Mesmo em meio à situação que nós passamos hoje, essa crise desse Covid-19, a todo esse problema onde o povo teme, tem medo, cheio de pânico, Jesus vai falar para a gente, falar assim, meus irmãos, tem de bom ânimo, não tema, eu estou com vocês. O ânimo, meus irmãos, ele precisa ser cultivado no nosso coração. O que produz o ânimo é a promessa de Deus. Por isso que precisamos confiar no Senhor, saber quem é o Senhor, ler a Bíblia, a palavra do Senhor, para saber das promessas dele. Veja aqui o que ele falou para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a dar a seus pais. Meus irmãos, o que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Ânimo é simplesmente resultado da obediência ao Senhor. O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. A palavra no versículo 9 ele diz assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus ele oferece a Josué uma base histórica para a sua confiança. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo.
E é desse mesmo Deus, meus irmãos, desse mesmo Deus de Josué, de Moisés, é desse mesmo Deus que estamos falando, que é o mesmo de hoje. Que talvez você tenha perdido a confiança, talvez você venha estar com medo e pânico por causa desse vírus, dessa doença, por causa dessa polêmica toda que a mídia causa, e você deixa de acreditar nesse mesmo Deus que fez essas promessas para esses grandes homens. E você passa a acreditar mais nos homens, na mídia, do que em Deus, do que naquilo que Ele prometeu para mim e para a sua vida. Outro ponto, nós precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Irmãos, para cruzar o Jordão, não precisa apenas de coragem, mas vamos precisar também ter santidade. A geração atual, essa geração que nós vivemos neste momento aqui, tem sido chamado, é a geração Coca-Cola, é a geração que vai só em shopping, que vai dar voltinha, que vai dar rolezinho, é a geração virtual ali. Só que também essa mesma geração, eles têm sido chamados de geração analfabeta da Bíblia. Se queremos cruzar o Jordão e chegar até a terra prometida, é preciso que venhamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Josué aqui, ele nos dá 3 princípios e um resultado. Preste atenção nisso. Ele fala no versículo 8 sobre meditar. Quando? Aí ele vai falar dia e noite. Aí ele fala no versículo 7 e 8 sobre fazer. Fala, mas como fazer? A palavra fala, sem desviar para a direita e sem desviar para a esquerda. Aí no versículo 8 ele fala, mas de que forma? Ele fala, sem cessar. E o resultado, ele fala, sucesso e prosperidade. Meus irmãos, eu quero te dizer que Deus é quem chama, desafia, dá visão, Ele dá poder e dá vitória. Deus, Ele promete um fim glorioso. Mas Ele também estabelece meios. Precisamos agir segundo a Sua palavra. Precisamos conhecer, viver, proclamar a palavra, porque há poder na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A conclusão que eu chego para encerrar é que nós estamos diante de uma pandemia. O nosso peito, ele se enche de novas esperanças. Temos novos desafios na igreja, na família, no trabalho, mesmo diante desse vírus. Meus irmãos, mas nós precisamos atravessar esse Jordão e conquistar a nossa terra prometida. Ao seu redor, ao meu redor, há crises, mas Deus nos chama e nos faz promessas. Então é tempo de nos levantar, é tempo de nós obedecer a Deus. É tempo de nós experimentarmos os milagres de Deus. Pois quando nós agimos em nome de Jesus, é para a glória de Deus. Aí então o Jordão se abre e nós chegaremos à nossa terra prometida. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então essa é a palavra. Eu estou encerrando aqui agora. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos nós, que você tenha um ótimo domingo aí na presença do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração com você para a gente encerrarmos aqui neste momento. Amém? Pai, te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, por essa palavra, por essa mensagem, por mais uma vez essa comunhão contigo. Nós te agradecemos porque Tu és bom e Tu és maravilhoso, Pai. Abençoe a vida dessas pessoas que estão assistindo, abençoa a vida de cada um, de todos os familiares, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós, Pai. Seja feita conforme a Tua vontade. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Pai, que tem feito, em nome de Jesus. Abençoe o Seu povo, abençoe a todas essas pessoas que estão assistindo neste momento e a toda a nossa nação e a este mundo que necessita do Senhor. Amém? Então essa é a palavra. Que Deus abençoe a você, que você possa ter um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.